Meus irmãos, na quarta-feira passada, nós iniciamos uma série de mensagens novas aqui na Igreja Batista em Araçás. Nós temos tido por tradição as quartas-feiras serem quartas-feiras onde nós avançamos um pouco nos textos bíblicos e a gente faz alguns estudos um pouco mais aprofundados, com um pouco mais de detalhe no texto. E a gente optou, nessas quartas-feiras de novembro, pelo tema Pecados Aceitáveis. O pastor Ricardo, na quarta-feira passada, ele já apresentou aqui os antagonismos entre a preguiça e o ativismo, que são pecados, como os irmãos puderam perceber, que muitas vezes passam despercebido. Nós não consideramos pecado. Nós consideramos às vezes, é o jeito dele, ele é assim, mas ela gosta de fazer desse jeito, deixa. Mas o pastor Ricardo veio aqui e trouxe alguns textos bíblicos que apresentaram que isso não é um problema, isso é pecado. Isso são duas coisas diferentes. Problema não te leva para o inferno. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa traçar. Os irmãos estão vendo aqui que tem uma imagem, é um incêndio. Essa imagem é dessa semana. Isso é a floresta amazônica. E eu não estou aqui para fazer alarme, eu não estou aqui para dizer que nós, vamos todo mundo morrer. Mas nós, a humanidade, nós apertamos sim o botão de autodestruição. A gente joga lixo no chão, a gente espalha esgoto para tudo quanto é lado, a gente emite poluentes no ar, à torta e à direito. A gente transformou um mundo numa imundície. Basta olhar como estão os rios, como estão os mares, basta sair aqui na rua depois do culto e admirar a nossa paisagem, tanto nos fios, que são horrorosos, quanto no chão, cheio de sacola. Essa é uma crise ecológica, é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise moral e espiritual. Tem criança hoje em Vila Velha que está comendo fezes, porque na sua casa, o que passa é uma rua de chão, terra batida, o esgoto que escorre ali, que seca, a poeira que volta para dentro de sua casa, cai em cima de um pedaço de pão, que é o alimento dessa criança agora, criança se alimentando de fezes. As comunidades ribeirinhas já não tem peixe para pescar. Os sertanejos já têm uma seca mais severa. O Amazonas está em chamas. Os rios viraram esgoto. E a igreja não faz nada. E a igreja fica de braços cruzados. Peço aos irmãos para abrir a Bíblia logo em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler o 27 até o 31. Comumente, irmãos, a gente tem por hábito ler um texto, apresentar as características do texto e aplicar o texto. Nessa sequência de mensagens, os irmãos vão reparar que nós vamos passear um pouco na Bíblia. São mensagens temáticas, mas que nós temos feito essas mensagens sistemáticas, com textos bíblicos que concordam sem extraí-los de seu contexto, mas apresentando os contextos definidos. Então, Gênesis capítulo 1, do 27 ao 31, a Nova Versão Internacional narra dessa forma: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida.
a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Gênesis capítulo 1, nós lemos do verso 27 até o 31. O título da nossa mensagem de hoje é: o pecado contra a criação. Subjugar, o texto apresenta, subjugar é ter autoridade máxima em relação a alguma coisa. Mas, como já diz o quadrinho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben, Homem-Aranha, HQ, sei lá o número, Marvel. A humanidade tem responsabilidades sobre a criação de Deus. Subjugar significa ter autoridade sobre, não significa destruir tudo. Não é isso que Deus nos deu como missão. Subjugar não é oprimir, é ter autoridade final. Quem manda sou eu, quem cuida também. A palavra de Deus ali, ela foi clara. Deus deixou a criação muito boa para que nós tomássemos conta. O domínio sobre a criação, então, é um mandamento, não é uma escolha humana. Deus entregou a criação muito boa em nossas mãos, a sua imagem, para que nós cuidemos, subjuguemos, dominemos a criação, tanto aves, quanto animais terrestres, quanto das águas, quanto as plantas. É tudo responsabilidade nossa. No capítulo 2 de Gênesis, o texto, numa nova narrativa da criação, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar e cultivar. Deus não nos colocou aqui para destruir e desfrutar, mas é cultivar e cuidar, ter zelo e trabalho ao mesmo tempo, juntos, integrados. A conservação e o trabalho são duas ordenanças divinas entregues à humanidade. Quando a gente olha o mundo do jeito que está, e quando a gente lê esses dois textos como nós lemos, tem alguma coisa errada. Só existe movimento social, WWF, Greenpeace, seja lá qual for, porque nós somos omissos em relação à nossa responsabilidade como imagem de Deus e sua criação. A nossa omissão em relação ao Éden é pecado, porque é um mandamento. Nós estamos descumprindo um mandamento: não matarás. Veio depois de cuide e cultive. Cuide e cultive é um mandamento anterior a não matarás. Tudo que Deus fez é por isso santo e bom, mas nós estamos profanando a criação. Veja bem, o que eu estou dizendo é que nada que Deus tenha criado é ruim. Tudo que Deus criou, tudo, o que Deus pôs à mão, o que Deus disse, haja, tudo isso é santo e é bom. Só que nós estamos profanando a criação de Deus. Ao invés de cuidar da criação, nós temos destruído, nós temos feito aquilo que é santo se tornar profano, com a ação de nossas mãos. Nós temos muito mais do que responsabilidade nisso.
Nós não podemos ser aqueles que profanam a criação que Deus disse é muito bom. Isso aqui não é muito bom. Essas imagens, elas não são muito boas. Nada disso é muito bom. Como que Deus vai olhar em seu santo trono a sua criação e olhar para essas imagens e falar, continua muito bom? Não está. Não está muito bom. Ah, irmão, você é de esquerda? Ah, irmão, você é de direita? Não, eu estou lendo Gênesis 1. Eu não virei a página. Eu não virei a página. O que nós temos feito com a criação do Deus Altíssimo? O que nós temos feito com o que Deus disse que é muito bom? Aonde vai nos levar a nossa ação? Eu não posso ficar satisfeito com a sacola no chão. Ah, mas é uma sacola, uma de cada um. Deus viu que era muito bom e nós estamos transformando em muito ruim por pura profanação da santidade do Senhor. Nós não jogamos lixo aqui dentro da igreja. Pelo menos a maioria de nós não joga lixo aqui dentro da igreja. Por quê? Porque aqui a gente se reúne como igreja? Meus irmãos, aqui nós nos reunimos para celebrar ao Senhor. Lá fora, nós praticamos culto também. Eu não começo a cultuar ao meu Deus aqui. O culto ao Senhor não começa quando eu ponho a roupa para vir à igreja. Por mais que essa tradição seja importante, nos relembre, por mais que isso tudo seja louvável, por mais que se reunir seja bíblico, o nosso culto não se inicia aqui. Quando nós estamos nas ruas, nós estamos cultuando ao Deus Altíssimo. Aqui nós celebramos a Deus em conjunto. Aqui nós somos um grupo reunido em unidade. Lá fora nós somos um cristão cada um com as suas atitudes propositivas em relação à palavra de Deus. Francis Schaeffer, um grande pensador cristão, ele disse certa vez: se Deus trata cada uma de suas criações com integridade, não deveríamos fazer o mesmo? Por que nós vamos fazer diferente de Deus? Será que esse desejo adâmico de querer o trono e fazer diferente, será que isso ainda está em nós? Será que assim como Adão, de querer ter todo o conhecimento do bem e do mal para ser como Deus, será que isso ainda está em nós? Será que ainda está em nós esse desejo de falar, Senhor, você fez errado, se eu fizesse seria muito melhor? Será que isso ainda está em nós? Para onde apontamos quando nós destratamos a criação, não tratamos com integridade aquilo que Deus fez muito bom? Vamos ler mais um texto? Gênesis 9. Do 11 ao 13, esse texto ele é fantástico, estabeleça dilúvio, acabou o dilúvio, estabeleça uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra, e Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, não é só com a humanidade, é com a aliança de Deus, é com todos os seres vivos que estavam com a humanidade, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Deus não fez uma aliança com Noé apenas, mas com toda a criação dele. É o texto, irmãos. Eu não estou aqui inventando a roda, e eu nem estou aqui querendo dar uma de achei uma coisa nova na Bíblia. Não. Nós estamos lendo puramente o texto bíblico, Gênesis 9, de 11 a 13. A aliança que Deus faz com todos os seres vivos que estavam com a humanidade. Isso é o sinal da aliança com a terra. Com a terra. Ora,
se isso não é claro para nós, que nós temos uma missão em relação à criação, eu não sei o que te convence, eu não sei o que pode me convencer, se o texto sagrado não for suficiente para mim. Nós temos uma comissão, gostando ou não disso, achando chato ou não achando chato, achando boçalidade, achando mimimi, achando o que você quiser achar, nós temos uma comissão, você gostando disso ou não gostando disso. Deus entregou isso para a humanidade, e você é humanidade. Se você é humanidade, você tem responsabilidade nisso. E há uma ética ecológica dada pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. Todos os textos que nós lemos até agora, são textos que vieram antes dos 10 mandamentos, antes das leis de Moisés serem escritas em Levíticos, serem repetidas em Deuteronômio. Esses textos vieram primeiro. Esses textos narram histórias anteriores a qualquer outra orientação de Deus, a não ser, não coma, que veio junto. Criou a humanidade, não coma essa fruta. Cuide de tudo, aquela árvore não é para comer. Veio junto. Veio rigorosamente junto. Meus irmãos, a gente precisa entender que o Senhor, Ele não colocou a gente num local para que a gente seja a motosserra divina, ou a labareda divina, ou o juntador de entulho divino. Deus nos colocou nos lugares que nós estamos, para que a gente faça a diferença, e fazer a diferença, é fazer a diferença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso pecado, ele transbordou a nossa alma, e ele maculou a criação do nosso Senhor. Ele ofendeu a Deus, dizendo que aquilo que é muito bom, não passa de papel higiênico para a gente. Acredito que vocês entenderam o que eu quis dizer. Paulo aos Romanos, ele faz a seguinte referência: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Todo mundo para aqui. Mas o texto ele prossegue. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência, e que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. Romanos. Paulo aos Romanos diz: a natureza geme até agora, porque ela foi criada, e ela geme com expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados, porque ela foi sujeitada da forma errada. Paulo aos Romanos diz que a criação de Deus está incomodada pelo nosso pecado de destruí-la. Isso tem 2000 anos, piorou. Há 2000 anos nós não queimávamos combustíveis fósseis. Há 2000 anos nós não tínhamos plástico. Há 2000 anos nós não tínhamos chinelo de borracha. Há 2000 anos as coisas eram perecíveis. O próprio papiro e o pergaminho, eles eram biodegradáveis. A tecnologia é muito boa, meus irmãos. Eu sou a favor de avanço tecnológico. Acredito que vai ter um dia que não teremos mais o papel, que as Bíblias, inclusive, serão digitais. Amém. Glórias a Deus, porque o ser humano tem capacidade de inventar. Glórias a Deus, porque o ser humano tem capacidade de avançar. Senão estaríamos até hoje com lamparinas.
Estaríamos até hoje andando de cavalos pela rua, não teríamos essa facilidade de trajeto. Mas aí fizeram o carro elétrico, e o carro elétrico é movido a carvão. É bonito o carro elétrico na tomada, mas como é que a energia chega na tomada? Aqui no Espírito Santo, muito por termoelétrica. E para aumentar a produção de energia, eu tenho que aumentar a quantidade de carvão queimado. Nossa, que fotografia bonita um carro na tomada. Credo, que fotografia horrorosa uma termoelétrica no máximo da sua potência. A gente fica tapando o sol com peneira, quando nós deveríamos ter ações propositivas como cristãos de fato e genuínos, para que nós tenhamos uma pegada de carbono que seja menor. Temos mais textos. Apocalipse, capítulo 11, do 15 ao 18, eu vou esperar você abrir esse. Esse eu vou esperar você abrir. Apocalipse, então nós fomos do primeiro, e nós vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse 11, do 15 ao 18. Esse texto é muito legal. Apocalipse 11, do 15 ao 18, diz bem assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. A Bíblia não está brincando quando ela fala disso. Quando ela conta da nossa ausência em relação à criação, Deus não está brincando. Esse não é um pecado aceitável. É um pecado. E ponto. Não é para concordar. Não é para, vou ver se dá. É não matarás. Vou repetir o verso 18. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, verso 18 eu li. O texto é claro, meus irmãos. É simples de se entender. Não tem muito para onde a gente correr. A gente precisa mudar hoje. A gente tem que mudar a partir de agora. A gente precisa começar a agir de forma diferente em relação àquilo que Deus criou e viu que era muito bom. A gente tem que começar a caminhar de maneira diferente em relação ao que Deus criou e viu que era muito bom. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que nós como igreja vamos fazer? Quais são as ações que nós podemos ter em relação à criação de Deus a partir deste momento? Porque nós não somos mais pegos pela ignorância. O que faremos? Como cobraremos? De quem cobraremos? Eu tenho certeza, meus irmãos, que a tua ação muda muito. Eu tenho certeza que o que você fizer resolve muita coisa. Serve de muito exemplo. E avança para muito longe. O cristão, sobretudo, não deve ser o destruidor da criação, mas o que preserva, cuida e se importa com o que Deus fez e viu que era bom. O cristão pode ser muitas coisas em muitos lugares, né? Nós somos coisas diferentes em lugares diferentes. Mas em todos esses lugares nós devemos ser bons cristãos.
a gente não precisa se afastar de Deus. Muito pelo contrário, a gente tem que se aproximar de Deus. Mas a gente tem que se aproximar de Deus em todas as coisas. A gente não precisa achar que cuidar da criação é coisa para terceiros. Não, é coisa nossa. Subjugar a criação, cuidar e cultivar, é tarefa do cristão. Nós somos aqueles a quem Deus entregou o Éden. Porque a gente se afasta, a academia se tornou um local de não cristãos. Porque a gente se afasta, a ecologia se tornou um local de não cristãos. Porque a gente se afasta, vários meios sociais se tornaram locais de não cristãos. Porque a gente se afasta. A gente tem que fazer o caminho inverso. Nós temos que avançar, chegar, ir até determinado local. Não se preocupe, meus irmãos, não se preocupe com a sua conversão. Deus que te chamou, Ele te garante, está tranquilo. Eu tenho certeza que você é salvo por Jesus, e Jesus não erra. Se Ele te salvou, você está salvo. Se você não tem essa certeza, dobre seu joelho e clame ao Senhor, para que Ele te cele com o teu espírito. Mas eu tenho certeza que os irmãos aqui são cristãos devotos, dedicados ao Senhor, e que amam aquilo que o Senhor faz. As bênçãos que o Senhor nos dá, é também o mundo que Ele nos presenteou. O cristão tem que ser o que cuida. A gente não pode dizer que o cristão não pode ter uma consciência ecológica, não. Muito pelo contrário, o cristão é o protetor da criação. Quando a gente zela pelo que Deus criou, nós glorificamos a Deus, santificamos o nome do Senhor e não profanamos aquilo que Deus viu que era santo e bom. Nós não temos um problema, nós temos um problema que é um pecado. Então ele aponta para uma outra coisa. Um problema, um remédio resolve, uma conversa resolve. Pecado se resolve com arrependimento e mudança de rumo. Pecado se resolve com: Senhor, me perdoa, vá e não peques mais. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus, porque é uma cobrança que eu sei que não é fácil, mas ela é bíblica. Nós precisamos entender a responsabilidade que o Senhor nos deu. Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, para a glória do Teu nome, Deus, nós lemos aqui alguns textos bíblicos que nos mostraram, Pai, o quanto que é importante defender a Sua criação. Pai, a Sua criação é nossa responsabilidade. Então, Senhor, pedimos a Sua misericórdia. Perdoe o nosso pecado da omissão em relação àquilo que o Senhor criou. Desperta a nós o sentimento e o desejo, Pai, de cuidar daquilo que o Senhor fez e viu que era muito bom. Que nós respeitemos a aliança que o Senhor fez com a terra. Que nós, Pai, trabalhemos para que a terra, para que a criação não gema mais como em dores de parto. Para que naquele grande dia, nós não sejamos destruídos com todos que têm prazer em destruir a terra. Sobretudo, Pai, nos dê paz e discernimento, para que a gente possa caminhar em santidade ao Senhor. E que a graça soberana de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus e as doces e repletas paz, glória e honra dada ao Senhor, que as suas doces consolações estejam conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém.